A gente vai fazer uma abordagem agora da sequência Pais, Filhos e Vida Conjugal do livro Vinha de Luz, uma visão espírita da família, dos pais, dos filhos. Então, é importante que a gente faça essas reflexões, que a gente procure entender a importância da família, a importância dos pais, a importância dos filhos, a importância da vida conjugal. Ou seja, todos nós temos que saber cumprir bem o nosso papel dentro do teatro da vida. A vida sempre nos dará a oportunidade de refletirmos na grandeza que ela nos oferece e, portanto, precisamos aprender a valorizar as oportunidades que nós temos de construir algo melhor. Pais. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendem o caráter divino. Bom, primeiramente nós temos que observar aqui que nós não devemos provocar a ira dos filhos, dar a eles regras muito rígidas, não deixá-los ter o momento de ser criança, deixá-los ter um momento de descontração, mas também tem que mostrar o momento da responsabilidade. A criança hoje não pode trabalhar, não é questão de trabalhar, ter responsabilidade, fazer o para casa no horário certo, se alimentar no horário certo e dormir no horário certo, ou seja, dar regras para a criança. Quando chega na adolescência, ele já sabendo que existem regras, já tendo sido instruído e educado nos caminhos das regras, aí ele segue o caminho, com muito mais facilidade. Então, como pai, nós temos que saber qual rumo que deve dar a vida da nossa casa, dentro do nosso lar, como gerenciar isso ali, logicamente deixando as pessoas ter a liberdade de saberem optar por alguma das escolhas deles. A gente diz algumas, porque tem hora que eles tomam determinadas atitudes, querem fazer determinadas coisas que não dá para a gente concordar. Assim como nossos pais já discordaram da gente em outras épocas. E isso é de importância fundamental. Nós espíritas entendemos que ao recebermos a um filho nos braços, estamos recebendo também uma oportunidade e um mandato perante a divindade de educar essa criança pelos caminhos que a vida nos oferece. Então, assumir os compromissos na maternidade e na paternidade constitui um engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendem o caráter divino. Precisamos saber desse caráter divino, precisamos saber que Deus misericordiosamente nos dá a oportunidade de reencontrarmos com o Espírito que já nos foi caro em outras encarnações. Espíritos que já passaram por outras experiências junto de nós, na maioria das vezes. Em alguns casos, ou eles vêm na nossa família para nos ajudar a crescer, ou para que nós os ajudemos a crescer, mesmo não tendo ligações num passado recente à nossa família. Lembrando que nos milênios da existência espiritual, é quase impossível a gente conviver com alguém que a gente nunca conviveu no âmbito familiar. Sempre vai ter as afinidades, com raras exceções. Então, nós precisamos entender esse momento de sermos pais, e quando somos pais, nós temos que aprender a crescer e aprender com nossos filhos e ajudar nossos filhos a crescerem. Um fenômeno que tem acontecido no mundo moderno. Antes, os filhos perguntavam para os pais, procuravam orientação dos pais, dos avós, para aquilo que precisa na vida. E hoje, com a tecnologia, com o mundo moderno, a gente entrega um celular na mão das crianças e fala assim, depois você me explica como funciona. Mudou. A gente vai aprender alguma coisa de informática, de computador, está lá quebrando a cabeça. Aí eles pegam, olham para aquilo assim, com a mais cara de pau possível, né? Com a maior tranquilidade. Não, é assim que faz. Mas, em compensação, tem determinadas regras da vida, experiências de vida, vivências, que aí a nossa experiência vai contar. Ou seja, não é porque ele aprende fácil eletrônica, é porque ele aprende fácil mexer nas mídias sociais, na internet e nos computadores, nas programações, que ele vai ter supremacia moral e ética sobre nós.
A nossa experiência ainda conta, ainda pesa, e nós temos que saber fazer valer prevalecer. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Aí vem aquelas pessoas que tentam ser um pai diferente do que os pais foram para eles, invertem a ordem dos fatores e ficam perdidos no meio do caminho, criando problemas, às vezes, seculares ou milenares para eles próprios. Recentemente, numa notícia na televisão, é meio trágica para um relato espírita, mas ela é importante pelo cunho de educação que ela nos traz. Vamos vê-la do ponto de vista técnico. Um jovem resolveu fazer uma festa no apartamento, botou o som muito alto. Deu às 10 horas, o vizinho reclamou e chamou a polícia. A polícia chegou, bateu no apartamento e mandou que ele abaixasse o som. Ele disse: ninguém manda em mim. Eu não vou abaixar o som. A polícia: você vai abaixar o som. Não vai abaixar o som. E aquele bate boca de baixa não baixa, a polícia apreende ele e desce com ele para o camburão. Aí a mãe fazendo maior arruaça, porque meu filhinho, porque ninguém mandando meu filhinho. E o pai parado, assustado. Quando ele vê o policial jogando o filho no camburão, ele pega a arma do policial e atira no policial. O outro policial que estava vendo atira no pai do filho, no pai do garoto. E também no garoto, porque o garoto já estava para pegar a arma que tinha caído no chão. Aí, o que aconteceu? A mulher ficou viúva e ficou sem o filho por causa de uma falta de caráter, falta de responsabilidade. Isso é falta de caráter e falta de responsabilidade. Gente, deu 10 horas, é lei. Não pode ter barulho. A polícia precisou bater na sua porta, você tem que pedir desculpas para ele por estar incomodando o serviço dele, de atrapalhar o serviço dele, de fazer a sua segurança, ou a segurança do seu bairro, da sua comunidade. Você está atrapalhando o serviço do policial, e você vem achar que o policial está errado, que não pode chamar a atenção do seu filho? Pelo amor de Deus. Isso não é atitude de um pai. Eu sei que o exemplo é pesado, mas é muito instrutivo para nós. Um pai ou a mãe tem que ensinar os filhos a respeitar a lei, a respeitar as autoridades. Isso nós temos que ter em mente. Isso nós temos que ter guardado no coração da nossa alma. Respeito. Senão vira bagunça. Ou acaba numa tragédia. Excesso de liberdade normalmente redunda em tragédias. Tudo tem que ter norma, tem que ter parâmetros, tem que ter até onde eu posso chegar. Todos nós temos que saber isso. Até onde eu posso chegar. Então esse atributo de ser pai dentro do planeta traz para nós responsabilidades muito grandes. Não podemos ser negligentes, não podemos ser radicais, mas não podemos ser levianos. Ou seja, temos que saber medir a cada momento como nós vamos agir com a criança, como nós vamos agir com o adolescente, como nós vamos agir com os jovens e quando estiverem na maturidade também. E é fundamental. Quando você educa a criança, você não tem um problema grande com o adolescente. E muitos problemas da adolescência, tem algumas homeopatias, alguns florais que tira de letra, vai te dar ali um patamar de equilíbrio para aquele jovem. A adolescência é o momento do problema. Não. A criança até os 7 anos, ela capta muitas coisas da mãe. Ela monitora tudo que a mãe faz e vai absorvendo aquelas informações. Dos 7 aos 14, ela começa a pegar as coisas do pai, inclusive a doença. Então começa a pegar as coisas do pai mas os conflitos de autoridade que ela tem com a mãe e com o pai, vai somando aquilo ali, e mais as tendências que ela trouxe de outra vida. Bom, diante desses 4 fatores, o que ela trouxe de outra vida, o que ela aprendeu com o pai, o que ela aprendeu com a mãe, e todos os conflitos que ela vivenciou, ela chega na adolescência. Então, dos 14 aos 21, ele vai exonerar ao somatório do lixo que ele acumulou. Por isso que ele é rebelde. E aí que nós temos que procurar entender esse detalhe. Se ele vai exonerar o lixinho psicológico que ele acumulou, é hora da gente fazer um trabalho de educação. Mesmo tendo passado pela evangelização infantil, pela evangelização dos jovens, vai sobrar conflito. E às vezes é pelas coisas mais bobas. Às vezes a criança fala assim: tal dia, quando eu tinha tantos anos, você me chamou a atenção por causa disso. Você para assim e fala: nossa, eu acumulando memória por isso.
mas a gente lembra também nesse momento que em determinado momento da nossa vida nós lembramos de determinados exageros do nosso ponto de vista que nossos pais cometeram conosco. Então são situações que nós temos que enfrentar, são adversidades que nós temos que aprender a lidar com ela. Portanto, ao olharmos, depararmos com esses fatos, precisamos então termos maturidade suficiente para conversarmos com a criança, com o jovem e principalmente, se você não é um terapeuta, você procura um bom terapeuta que saiba floral, que saiba homeopatia, que sempre vai ter um remédio condizente com os conflitos que ele está vivenciando. Quando tem raiva do pai, Staphysagra. Quando tem raiva da mãe, normalmente é Ignatia. E aí a gente vai lidando com essas adversidades e vai tentando equilibrar a pessoa, e a própria Ignatia vai servir tanto para a raiva de pai e de mãe também. Mas o Ignatia vai ser importante, o Staphysagra para a raiva de pai e de mãe, e o Ignatia também vai ser importante para dar uma equilibrada na situação quando tem mais raiva com a mãe. E aí nós vamos ter vários outros remédios, cada um com a sua especificidade. E o mercúrio para todas as situações de conflito. Estamos falando de homeopatia. Então, sempre nós temos ajuda. Deus é justo e misericordioso e sempre nos ampara. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados neste particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Nós já citamos o exemplo de uma pessoa que estava à margem de uma apreciação de um exemplo de pai, mas um exemplo negativo, mas nós temos muitos exemplos positivos. Tem uma pessoa do meu convívio que ele nunca alterou a voz com a filha, mas com o filho, de vez em quando, ele mudava o tom da voz, porque ele não altera a voz para conversar com ninguém. Então são coisas que a gente vai aprendendo e com o longo da vida a gente vai tentando colocar em prática na nossa existência para que a gente tenha um convívio melhor. Mas vamos procurar, gente, observar que tipo de prazer você está buscando. Se você tem uma família, vai buscar um prazer em sentar num bar, tomando bebidas alcoólicas, comendo carnes em excesso, que vai degradar a sua saúde para a segunda e terceira idade, não é mais complicada, a quarta idade, vamos chamar assim. Ou seja, até os 30 anos o organismo metaboliza bem os venenos que você coloca. Dos 30 aos 40 já começa a sentir o peso, às vezes até antes com os venenos que tem hoje. E depois dos 50, depois dos 60, depois dos 70, se você chegar até lá, se não se cuidar, como que vai chegar? Então cuidado com as fantasias ruinosas e ruidosas também. Cuidado com a tendência de buscar prazeres envenenados, como ele diz, seja no sexo fora do casamento, que hoje existe sífilis e AIDS ao rodo para as pessoas se contaminarem. Lembrando que para a homeopatia só existem 3 doenças pilares, que todas as outras são derivadas da soma dessas 3. É só vocês olharem GELS, tracinho homeopatia, tracinho PL, vocês vão achar as playlists explicando sobre isso. Principalmente a sífilis é uma das maiores causadoras de distúrbios sociais e familiares. Então nós temos que saber buscar os valores para fugirmos dos ruídos, dos barulhos, dos inconvenientes que a sociedade tanto traz para nós. E a verdadeira noção de humanidade é saber renunciar a algumas coisas fantasiosas e buscarmos as coisas mais úteis, mais agradáveis ao espírito. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso. Gente, o Evangelho é coisa muito séria. Tem 24 anos que a gente estuda a doutrina espírita. Então, a gente foi aprendendo avidamente, porque eu queria respostas para tantos distúrbio social que existia. Eu sempre imaginava um mundo mais perfeito, mais equilibrado. E por que as pessoas têm tanta dificuldade de aprender a conviver? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de querer aprender a estar bem um com o outro? Porque criam atritos por coisas que não existem. E quanto mais você tenta explicar, mais a pessoa tenta desentender aquilo que você está explicando.
Então, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, aquilo para mim foi um grande achado, porque tinha respostas transcendentes para minhas questões, que também eram transcendentes. Então, a gente foi vendo como que é importante praticar o Evangelho, principalmente em nós mesmos. E aí, a gente estará ajudando outros a praticarem também o Evangelho. É importante nós procurarmos entender isso. É importante nós procurarmos vivenciar aquilo que o Evangelho nos mostra, aquilo que ele traz para nós. Os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, quero olhar mais um detalhe aqui. E é importante que ele está falando ali, também, voltando aqui nesse parágrafo, que o Evangelho fala àquelas pessoas que já entendem as consequências dos seus atos. Já entendem. Então, se nós estamos, quando a nós que somos espíritas, que temos o Evangelho bem explicadinho para a gente, porque a gente saber, olha, não erra de novo não, já cansou de errar, faça de uma forma mais bem feita, faça de uma forma mais perfeita. Para que está cometendo tantos erros há tantos milênios? Por isso que a gente tem o Evangelho comentado. O Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que o Evangelho de Jesus, tendo suas máximas morais comentadas pela espiritualidade por Allan Kardec. Então, faz com que nós reflitamos sobre a grandeza de Deus, sobre a grandeza de suas leis e a importância de sabermos colocar em prática os recursos que o Evangelho traz para nós. Portanto, já somos inteligências que podemos compreender um pouco mais o Evangelho. Os pais do mundo, admitidos à Assembleia de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que eles assistem. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares, todavia. Então, quando nós já adentramos a uma Assembleia cristã, seja em qualquer denominação religiosa que for, nós já temos ali noções da complexidade que a vida nos oferece. E aos espíritas que entendem a reencarnação, aí essa complexidade amplia, porque eu posso estar convivendo com um filho difícil, porque ele é um inimigo meu do passado. Mas também o meu filho pode estar vivenciando um conflito complexo, porque eu me intoxiquei de venenos e quando ele foi concebido, ele recebeu uma herança genética também com a série de mutações que os meus genes sofreram, passaram pelos cromossomas para essa mutação, causando interferências sérias na formação do seu organismo, que não era necessário passar por aquilo ali. A ciência explica isso. No livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, a gente faz várias explicações sobre os efeitos dessas doenças degenerativas no nosso organismo, principalmente aquelas oriundas da sífilis, que são as mais complexas, são as mais perigosas, são as mais severas, que interferem no DNA e principalmente no caráter. É importante nós procurarmos entender o que é o luetismo dentro da homeopatia, para, compreendendo o que é o luetismo dentro da homeopatia, nós compreendermos como podemos tratar melhor nossos filhos e nos ajudar a ter uma família mais estável e mais saudável. Então, determinados acontecimentos deixam de ter importância para a importância maior que nós devemos ter e dar às lições do Evangelho. É imprescindível não perder de vista que o lar é um mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Olha que parágrafo. É imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial. Então, o nosso lar é aquele mundo essencial da nossa existência. Dentro dele estão grupos de espíritos que, pelos mais diferentes fatores, estão juntos, necessitando aprender a conviver, necessitando aprender a caminhar melhor pela vida. E aí vinham as noções de ética, de moral, uma série de outras. Filho difícil? Existem, mas existem também terapias que ajudam a gente a recuperar. O Evangelho é a base para a nossa transformação ética e moral, mas a homeopatia é essencial pela saúde do corpo,
Por exemplo, se uma pessoa suprime várias infecções de garganta, ele fica com o nervo à flor da pele. Ao tomar a homeopatia e tratar o luetismo, desintoxicar dessas infecções de garganta, ele volta a ser uma pessoa mais calma, mais serena, não tanto quanto seria se tivesse feito o tratamento de base com a homeopatia, para não precisar de ficar doente. Mas a gente não estamos no mundo perfeito, então nós precisamos de passar por esses tratamentos depois. Quantos benefícios tem para nós? Reflitamos. É importante que saibamos nos tratar, nos preparar para uma vida melhor. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando cooperação amorosa e eficiente. E aí vem outro detalhe. Se Deus nos deu essa obra primorosa para nós confiar na nossa mão, confiando que nós iríamos educá-los com amor e eficiência, para que eles tenham consciência de suas responsabilidades, consciência de quem eles são no mundo e por que eles estão no mundo, então nós temos que buscar todos os meios para ajudar essa criança a crescer melhor. Então, a questão do amor, o sentimento que a gente coloca para os filhos, é muito importante. É importante que a gente pare para pensar sobre isso e reflitamos muito. Como nós estamos cuidando dos nossos filhos. Muitos desvios de distúrbio de comportamento é devido a distúrbio de comportamento entre o casal. E a gente que trabalha com terapias naturais, a criança começa a ter problema de saúde. A gente vai vendo mais ou menos os relatos que eles têm, procura saber quais as doenças que os pais tiveram. E aí vem a pergunta básica. Vocês brigam? Quanto mais os pais brigam, mais complexo é o problema pulmonar que a criança desenvolve. A criança não quer comer, acha que pode viver de vento. Os pais estão tendo mau relacionamento. Então, vamos refletir, vamos pensar, vamos reconduzir a nossa vida, vamos reorganizar a nossa existência para que nós tenhamos filhos mais saudáveis. E além do mais, quando a mãe começa a tentar tomar ações que seriam inerentes ao pai, causa grandes distúrbios na personalidade dos filhos. Grandes distúrbios na personalidade dos filhos. Vamos refletir. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. Logicamente que não é fácil. As crianças têm tendências. E essas tendências falam muito alto. E além do mais, tem adoecimentos que precisam ser tratados com a terapia adequada. E nós, logicamente, como homeopata, a gente vai sempre puxar a sardinha. A homeopatia resolve, a homeopatia ajuda. Os florais também, que a gente tem curso, vai dar uma grande ajuda no reequilíbrio dessa criança para ela saber discernir e saber caminhar ao longo da existência. A questão das drogas lícitas e ilícitas, para que a gente vai beber? Certa vez, eu estava tomando uma tintura que a gente faz várias de plantas que a gente tem no quintal, várias tinturas de várias plantas que são plantas medicinais. Aí um espírito falou assim para mim: já vai tomar sua cachaçinha, né? Eu falei: não, só estou tomando uma tintura. Passou. Aí outro dia eu fui preparar uma bebida que não era alcoólica. Eu falei: se eu colocar uma colher de vodka, vai me aquecer mais, que está muito frio. Primeiro dia. Passado alguns dias, pensei em fazer a mesma coisa. Aí o nosso mentor chegou assim: eu tolero muitas das suas indisciplinas, mas álcool nem pensar. Opa! E quanto eu tomo as tinturas? Você está tomando os remédios, você vai tomar no máximo 20 gotas. Mas você não vai tomar uma colher de vodka. Então nós temos que prestar muita atenção nesses detalhes. E falou com muita energia. E lógico, eu não tomei. A gente tem que ter muito cuidado. E olha como que ele fala: tolero muitas das suas indisciplinas, mas do álcool, não. Então nós temos que ter cuidado. Fumar eu não fumo. Então nós temos que ter cuidado.
Temos que ter vigilância, porque é só uma colher de álcool. Antigamente eu bebia um copo. Graças a Deus não bebo mais. Mas aí para que eu bebi? Faz sentido? Hoje eu olho e falo assim, poxa, prejudiquei meu fígado, prejudiquei vários órgãos nobres meus, principalmente o cérebro, que a gente prejudica quando ingere grandes quantidades de álcool. Para quê? Simplesmente para os colegas assim, eu bebi um copo de pinga e não fico tonto. Faz sentido isso? Não faz mais. Então, como a gente hoje já entende que isso é nocivo à saúde, a gente sempre convida você, reflita, pensa se vale a pena beber, pensa se vale a pena usar o álcool. Será que compensa? Será que traz algum benefício para você? Físico e espiritual? O problema é quando o malefício vem espiritualmente. Aí que a gente tem que ter cuidado. Que se você não bebe, você dá exemplo para seus filhos que você não bebe. E aí eles não vão querer beber. É importante nós entendermos por aí. A maioria dos pais humanos vivem desviados através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigências. Esse equilíbrio que a gente já citou antes, que é o ponto crucial. Saber equilibrar para não sermos muito taxativos, muito cobradores, e também não sermos muito frouxos, deixando com ternura em excesso. Logicamente que não tem regra para filho, para você criar filho, não tem uma cartilha. Você tem que escrever a cartilha diariamente. Cada dia, um dia especial no convívio com seu filho. Cada dia você vai estar aprendendo alguma coisa nessa cartilha belíssima chamada vida, com as atitudes que ele toma. Aí você vai, opa, como que você faz? Como que eu vou abordar esse assunto com essa criança, que com essa é diferente, com aquela outra é de outro jeito. Então nós temos que saber abordar o assunto com nossos filhos. E para quem tem 4, então são 4 cartilhas diferentes que você tem que estudar todo dia. A cada momento você está tendo que aprender. Logicamente que a gente não acerta sempre, mas logicamente que a gente tenta errar o mínimo possível. Mas à luz do Evangelho caminharão, todos no rumo da era nova, compreendendo que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, a gente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Olha, gente, como ele está dizendo ali, o dom do equilíbrio, já disse que não é fácil, já falamos que devemos praticar o Evangelho, já falamos que devemos corrigir nossos vícios, nossas pequenas tendências, nossos pequenos deslizes, para que nós, ao longo da nossa caminhada, sejamos melhores, estejamos melhores. Então, compreender que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, aí nós também temos que colocar as qualidades divinas em equilíbrio. Porque se você ama realmente, você corrige, você educa. Quem ama, educa. Quem ama, corrige sim os filhos. Quem ama, sabe dizer para eles, pare, agora é o limite para você. Daqui para frente, se você passar, eu vou te confiscar um brinquedo. Tirar um tablet de uma criança hoje, para ele é um tormento. Eles gostam lá de assistir os canais deles. Vai tirar, aquele é um tormento. Mas é o limite que ele precisa de entender. Falar, no meu filho ninguém bate, no meu filho ninguém toca, cuidado. A polícia hoje não pode bater, mas se ela botar numa cela, ele vai apanhar e você não vai nem ter como reclamar depois. As delegacias estão cheias, a cela que tinha era essa, ficou aí dentro e apanhou. Então, se você não educa seu filho, ele pode cair numa cilada do crime, entrar para um presídio e ali acontece, normalmente pelo que a gente lê na mídia, acontecem coisas bem desagradáveis. Então, vamos refletir como nós estamos educando nossos filhos. Eles sabem lidar com a vida, eles sabem lidar com as adversidades, eles sabem. Lógico, quando se fala de crianças, estão aprendendo a lidar. Uma técnica muito interessante, você coloca um bolo gostoso em cima da mesa, um pedaço de chocolate, que a maioria das crianças gostam. Não pode comer agora não. Esse pedaço aqui é o meu, agora você não pode comer não. E ele vai lá e volta até ele entender que ele tem que esperar o momento de comer aquele chocolate. É um exercício simples. Ah, isso é tortura. Não. Isso é educar.
Aí, agora pode pegar e comer. Aí, vai pegar e comer naquele momento. Mas ele teve que aprender que tem que esperar. E esperar é fundamental para o entendimento de que existem regras. E a vida tem regras. Se você não segue as regras da vida, você vai sofrer. Excesso de liberdade é igual a excesso de sofrimento. Assim como excesso de limite vai ser excesso de aborrecimento. Um ponto de equilíbrio. Mas entender que quando você entende, você se evita, você se limita a não fazer. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, da editora FEB. No site da FEB Editora, você vai fazer a busca nesse espaço que está aqui, escreve Fonte Vinha de Luz, e ali você pode adquirir seu livro via internet ou nas principais livrarias próximas da sua casa, nas casas espíritas próximas da sua casa.